Começamos o programa de hoje falando sobre oportunidade de investimento no dia 29 de julho, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, aqui com transmissão pelo Canal do Boi, tem o leilão da agropecuária Jacarezinho, que este ano completa 25 anos de seleção. E o Gustavo D'Angelo, nosso repórter de São Paulo, conversou com o diretor executivo do grupo. Acompanhe. Fazenda Nova Terra, unidade da agropecuária Jacarezinho, em Cotegipe, oeste da Bahia. Neste ano, a marca comemora 25 anos de história e, para comemorar essa data, um grande leilão vai acontecer no dia 29 de julho, a partir das 14 horas, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o Ian Rio, que é CEO da agropecuária Jacarezinho. Ian, como que está a oferta deste ano para comemorar os 25 anos da agropecuária Jacarezinho? Gustavo, esse ano nós temos uma oferta de 280 touros, touros de 26, 28 meses, que foram utilizados pela gente, nosso rebanho. Nós vamos ter uma seleção de fêmeas, todos oriundos, obviamente, do nosso rebanho, mas animais de ponta, tanto quanto os touros. Por que vocês utilizam tanto touros? É uma boa pergunta. É porque hoje, esses touros que nós estamos utilizando são touros com DEP genômica. O DEP genômica dá uma garantia da produção desses touros. É uma ferramenta moderna, nova, e que realmente garante que esses touros vão produzir animais que estão de acordo com os seus próprios DEPs. Portanto, nós utilizamos tantos esses animais porque nós precisamos usar para eles deixar progênie no nosso rebanho. E para produzir, para ter um ganho genético todo ano, esses touros estão melhorando. E isso é muito importante que nós utilizamos esses touros para deixar a produção no nosso rebanho. Para quem que esses animais são indicados? São indicados para produtores que querem melhorar, faturar mais, produzir mais, ganhar mais dinheiro, certo? E tanto nos machos que são produzidos, bezerros desmamados, melhorados, mais pesados, mais precoces, garrotes que vão terminar mais cedo, com mais qualidade, até mais qualidade de carne. E também, muito importante, um fator que nós precisamos frisar, que esses touros vão deixar fêmeas de reposição para seu rebanho. Essas fêmeas são fundamentais para melhoramento, né? E o pecuarista sempre tem que dar esse legado que vai deixar no seu patrimônio. Quais serão as condições comerciais do evento, Ian? Condições comerciais, a Jota, livre comercialização, né? Pelo leilão, 14 parcelas e frete dentro da malha rodoviária brasileira para cada caminhão fechado. Dia 29 de julho. Domingo, dia 29 de julho, aqui na Fazenda Nova Terra de Cotegipe, o leilão da agropecuária Jacarezinho, também transmitido pelo Canal do Boi. Amigos, vem assistir, vem participar conosco aqui. Tá certo, Ian, obrigado pelas informações, sucesso no evento. Lembrando que um dia antes, no dia 28, também acontece o dia de campo aqui direto da Fazenda, tá todo mundo convidado. Gustavo D'Angelo para o SBA. E a Cemex Brasil levou um grupo de produtores e uma série de visitas a fazendas de leite no Canadá. E o Zaidan participou desse tour canadense, olha só. Em 2014, a fazenda Loa de Mid deu uma guinada no manejo e no cuidado com o gado holandês. A quarta geração da família Wary passou a cuidar sozinha da ordenha de 85 vacas de um total de 240 abrigadas no local. Para isso, implantou o sistema de ordenha feita por robôs. A decisão facilitou o manejo e incrementou a produção. Outra decisão considerada acertada pela família foi a mudança do sistema de tie stall, em que o gado fica contido, para o de free stall, dando mais liberdade ao gado. Os novos procedimentos ficaram completos com o uso da cama formada por compostos orgânicos. É o sistema chamado de Compost Barn,
que traz os animais mais próximos de seu ambiente natural. O primeiro cuidado da fazenda é a conformação do gado, como revela John Wary, da 4ª geração da família e atualmente no comando da Loa de Mid. Nós selecionamos o gado para tipo para vacas grandes com um conjunto de pés e patas, vacas que produzam muita gordura no leite e baixo índice de células somáticas. E passamos a observar o valor do leite na seleção de touros. O valor do leite a que John se refere é um conjunto de índices econômicos e de programas como Immunity Plus e Repromax, da Cemex. Os índices conferem aos filhos lucratividade, longevidade e maior resistência a doenças do rebanho. Metade do sêmen usado vem da bateria de touros provados. A outra metade, de touros genômicos, que são avaliados por mapeamento genético. Dentre os touros acasalados estão Capital Gain e High Octane, Unix, Solomon e Dorman, Impression e Lautrust. Nosso foco na visita aqui é conhecer esse sistema de criação deles, que eu acho muito importante, é o foco na vaca. Então os produtores são de famílias de criadores, famílias de produtores de leite. Eles também trabalham com famílias de vacas, isso a gente pode aplicar muito no nosso sistema lá de criação de giro leiteiro. Fazenda Loa de Mid, localizada no município de Oshawa, província de Ontário. São 85 vacas em lactação em área de 283 hectares. A lactação média anual por vaca em 305 dias é de 10.638 quilos. A lactação média diária é de 35 quilos, com 4,2% de gordura e 3,35% de proteína. A fazenda adotou os programas Immunity Plus, Cemex Works e Repromax. Touros Cemex mais usados: Capital Gain, Unix, Lautrust e Solomon. Vamos para um intervalo comercial e na volta os impactos da tabela de frete no setor produtivo e também o fechamento do mercado financeiro desta segunda-feira. Já voltamos. A partir da semana que vem, segunda-feira, até o dia 28, está de volta aqui na nossa programação o De Olho na Fazenda. Desta vez, Semana Tabapuã da G. Família Trivelato oferta 70 reprodutores da raça Tabapuã avaliados pelo PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético das Raças Zebuínas. Convidados, Fazenda Água Milagrosa e Tabapuã TL. Vamos conferir na reportagem da Rosa Cabral um pouco do gado que estará em oferta na semana que vem. Fruto da genética Água Milagrosa, pioneira na criação da raça no Brasil, o Tabapuã da G carrega desse pioneirismo a rusticidade do gado do deserto, o Guzerá, e a precocidade e vitalidade do gado indiano, o Nelore. Junções que definem o primeiro zebu brasileiro, registrado e reconhecido pelo Ministério da Agricultura na década de 70. Em São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, é onde está o criatório Tabapuã da G. Já são mais de uma década de criação, cuidadosamente selecionada, a começar pelos acasalamentos. A gente usa como uma ferramenta o acasalamento da BCZ, que é do Programa de Melhoramento Genético, e olhando fêmea a fêmea, animal a animal do que está nascendo. Geralmente a gente põe no mangueiro, olha a mãe, olha o filho. O acasalamento deu certo, o top deu certo, então vamos continuar. Vamos melhorar. O que nós podemos melhorar? Nós precisamos levantar, abaixar. O que a gente precisa? Precisamos mais posterior, precisa mais costela, porque o que a pecuária hoje precisa? Rentabilidade. Nós precisamos de costela, nós precisamos de carnes nobres, que também é o posterior. E para o mercado da pecuária, qual é a resposta que a raça dá? O Tabapuã hoje, ele ocupa um espaço que é muito importante, porque a heterose do Tabapuã, do zebu
dentro do próprio zebu, nas vacadas comerciais, é muito interessante. Te traz um ganho de peso, te traz uma mãe com uma habilidade materna muito boa. Então, assim, a gente ganha dos dois lados. E justamente para quem quer fazer o cruzamento industrial, tem um rendimento leiteiro muito bom, além de ter a docilidade e não ter chifre. A gente traz rentabilidade, habilidade materna e precocidade dentro do tabapuã e não deixa de ter a rusticidade que o zebu tem. A docilidade é característica notável no rebanho, o que na lida faz toda a diferença. Não tem outra raça melhor, né, para mexer. A docilidade do tabapuã, o animal mocho, mexer no mangueiro, então eu gosto muito de mexer com o tabapuã por causa disso, né, a docilidade dele e você vê, tranquilo, nós estamos aqui filmando, né, e eles estão aí atrás, sossegado, tranquilo. O que mostramos até aqui é um pacote fechado de atributos do zebu brasileiro, composto de musculatura, mansidão e habilidade materna. Um mix à disposição dos criadores em uma semana especial de negócios. A gente vai realizar Tabapuã da AG convidados, vai ser direto daqui da fazenda e isso vai estar pelas lentes do Canal do Boi, pelo SBA. Quem quiser pessoalmente ver os animais, eles estão aqui. E quem quiser ficar assistindo na televisão vai estar todos os vídeos pela internet, nós vamos estar pela Connect Leilões, está no site deles também, no nosso site do Tabapuã da AG, e vamos estar de portas abertas, dia 25 a 28 de junho. Tem a oportunidade de escolher com mais tranquilidade, com mais calma, e a forma de pagamento também facilitada. E esperamos que vocês façam bons negócios e mais uma vez seja um sucesso. E a semana começa com baixas temperaturas no sul do país, mais uma vez, e a tendência é de frio, perdendo a intensidade ao longo desta semana. Vamos saber mais detalhes da previsão para o centro-sul do país com Juliana Rezende. Ao longo desta semana, o frio já começa a perder intensidade no sul do país. As manhãs ainda vão ser com temperaturas um pouquinho mais baixas, garantindo sensação de friozinho. Só que aquele frio mais intenso, com risco para geada, já não tem mais essa possibilidade. Nos próximos dias, até volta a chover no Rio Grande do Sul. São pancadas fracas e bastante isoladas. O acumulado não passa de 15 milímetros. Agora, nas demais áreas do centro-sul do país, mais um período de tempo bastante aberto e de temperaturas em elevação durante a tarde. As temperaturas mínimas, ao amanhecer, ainda vão seguir um pouquinho mais baixas, entre 7 e 8 graus entre o estado gaúcho e catarinense, mas agora sem risco para geada. A partir da próxima semana, essa chuva do Rio Grande do Sul agora se espalha. Então, as áreas de instabilidades avançam por grande parte da região sul, já volta a chover nos 3 estados e essa chuva vem de forma bastante intensa. Os acumulados ficam em torno de 30 a 50 milímetros em apenas 5 dias, mas essa chuva não consegue avançar pelo Brasil central, que ainda deve manter períodos de tempo firme em grande parte do sudeste e centro-oeste entre os dias 24 e 28 de junho. A expectativa ainda é de temperaturas um pouquinho mais baixas ao amanhecer no sul do país, justamente agora por conta do tempo mais fechado, mínima de 5 graus no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina mínima de 8 graus, mas ainda não tem risco para geada mais uma vez. Então, durante as próximas semanas, expectativa de instabilidades avançando pelo sul do país, o frio começa a perder força, as temperaturas aumentam de forma bastante gradual, mas ainda tem sensação de friozinho pela manhã, só que agora não com aquele frio tão intenso e já sem risco para geada na região sul. Com a missão de liderar em soluções inovadoras para uma pecuária sustentável. Desde 1964, trabalhamos diariamente buscando entender os desafios da pecuária e propor soluções com foco na produtividade e lucratividade do setor. Em 1984, estimulados pela Embrapa, caminhamos ao encontro do progresso da pecuária intensiva no Brasil. Com o início dos confinamentos no país, surgiu a necessidade de mecanização do trato.
E, para ajudá-los a fazer a diferença, lançamos a primeira linha de misturadora de ração total da América Latina. Iniciou-se então um ciclo contínuo de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. A confiança na marca Casale é resultado de um contínuo trabalho com dedicação e transparência, sendo nosso maior objetivo o de apoiar e entender nossos clientes, pecuaristas e técnicos do setor. Conte conosco. Casale, as melhores soluções para a pecuária. As indefinições quanto ao tabelamento do frete já prejudicam aí o setor produtivo. E no confinamento não é diferente. De Mato Grosso, o repórter Valdir Pacheco conversou com o produtor e também confinador sobre esse assunto, Eusébio Zonta. Eu recebo aqui no estúdio, Eusébio Zonta, que é empresário rural, confinador e tem uma indústria de insumos de minerais. Eusébio, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer em recebê-lo aqui. Eusébio, quais são os impactos que está trazendo para o agronegócio mato-grossense, especificamente no seu negócio, que você tem essa experiência aí? Diretamente o impacto nessa tabela de frete é sobre produtos insumos que vêm principalmente de fora do estado, sobre os fretes de retorno, que são ditos assim. Para nós, especificamente, dentro do confinamento, não tem um impacto profundo, tanto quanto imagino que para a cadeia do grão, mas também tem. Nós, como você falou, com uma pequena indústria de suplemento, de sal mineral, núcleo para confinamento, essa área de pecuária intensiva, que é onde a gente foca um pouco mais, também impactou. A gente está, por uns dias até, esperando, aguardando para ver o que é que vai, de fato, ser resolvido sobre essa tabela. Tivemos impacto direto e estamos assim meio que desnorteados, sem saber o que fazer. Até ontem conversava com outro colega nosso que também tem indústria, principalmente sal branco, praticamente dobrou o preço de chegada para nós aqui. E o sal branco, para você ter ideia, para o pessoal de casa ter ideia, numa composição de sal mineral, por exemplo, ele em média é 30% da fórmula. Então, nós tivemos 30% da nossa fórmula, que é o sal branco, de uma formulação de um mineral, com o preço dobrado. Fosfato bicálcico, uma alta de, só com a diferença do frete, uma alta de pelo menos 20%. Calcário calcítico, que também compõe lá 30% da fórmula. Se essa tabela vigorar aqui, ele quase que triplica o preço, e ele é 30% de uma formulação de sal mineral também. A parte de microminerais, que também vem de fora, uma boa parte é importado, mas que vem de São Paulo, então também teve esse impacto. Então o impacto é pesado sobre essa linha. Considerando que o sal vem do Nordeste, né? É um frete muito alto, Isso, né? Justamente. Como comentava antes, eu falo no nosso caso específico aqui, nesta região que estamos, sobre o valor de chegada do sal branco aqui, isso considerando o frete, mais valor do produto, mais ICM, sobre este valor de chegada, que era o valor antigo, hoje somente o frete acresce este valor em 50%, somente o frete. Então, não vamos também sacrificar o motorista, o caminhoneiro, o empresário do transporte, que, como falamos, eu acho que há 20 e poucos dias a gente estava aqui falando, quando começou a paralisação, e a gente até se colocou solidário e compartilhava da mesma opinião, quando se tentava reduzir o custo disso. O governo... Focado no óleo diesel, né? Porque eu vejo assim, como se trabalha com uma economia aberta, o que regula o mercado é a lei da oferta e a procura. Sabidamente se tem uma frota ociosa no país. O agro, e é muito de ponto de vista, viu, Pacheco? Porque é como se pregava assim, mas o agro depende do caminhão para transportar. O caminhão depende do grão para ter o serviço. Então, eu vejo que os dois setores precisam trabalhar meio que junto. Vejo que numa economia aberta existe a necessidade do mercado equalizar, e nós estávamos aqui na região do Mato Grosso
Já a nossa logística no país é muito ruim, isso é sabido que é ruim, deficiente, carente. E nós estávamos trabalhando no limite. Então, quando o agro se pôs de maneira a contribuir com o manifesto, era justamente sobre baixar o custo disso. Nós também entendemos que o preço do óleo diesel num país que teoricamente é dono da Petrobras, o preço do óleo diesel está incompatível com a realidade da coisa, entende? E o governo tentou balizar de uma forma errada isso, na minha opinião. Então, precisamos baixar o custo do transporte, do custo para as empresas transportadoras, para o caminhoneiro autônomo, baixar o custo, porque o preço final é o mercado que determina. Como sou também confinador, preciso baixar o custo da minha arroba produzida. Não adianta eu querer tabelar o preço da minha arroba num valor maior do que o mercado suporta. Hoje encerra o prazo para o governo federal se manifestar. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E até quarta-feira da semana que vem tem uma reunião do ministro Luiz Fux, com o setor organizado também, para ver o que vai ser resolvido nessa questão aí, que está impactando diretamente no agronegócio mato-grossense. Eusébio, é uma pena que o nosso tempo é curto. Agradeço aqui a sua participação, ok? Muito obrigado. Obrigado eu, Pacheco. Obrigado pela oportunidade e tomara que isso tenha servido para alguém que talvez... para as pessoas poderem realmente entender como é que está o processo. Isso, perfeitamente. O setor do agronegócio apoiou o movimento dos caminhoneiros, mas com relação à baixa do óleo diesel, e não no tabelamento do frete, porque o frete já vinha sofrendo também com essa questão. Acabei de conversar agora aqui no estúdio com o Eusébio Zonta, empresário rural, falando sobre o impacto do tabelamento do frete no agronegócio aqui. 6 horas e 17 minutos. Essa entrevista que você viu foi gravada na última sexta-feira durante o programa Bom Dia Produtor. E o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça, cumpriu o prazo de 48 horas dado pelo ministro Luiz Fux para que órgãos do governo se pronunciassem sobre a medida provisória que estabelece o preço mínimo dos fretes e enviou hoje um parecer ao Supremo Tribunal Federal. Luiz Fux é o relator das ações ingressadas no Supremo, que pedem o cancelamento da tabela de fretes que está vigente desde o dia 30 de maio. O tabelamento foi uma das reivindicações atendidas pelo governo para colocar fim à greve dos caminhoneiros, que durou 11 dias. No parecer enviado ao STF, atendendo ao pedido do ministro Luiz Fux, o CAD afirmou que o tabelamento do preço do frete traz prejuízos à sociedade e acaba criando uma espécie de cartel no setor, o que afeta a concorrência no mercado porque uniformiza os preços. Isso, segundo o CAD, coloca em risco os incentivos à inovação de mercado porque desestimula os competidores a desenvolver serviços mais eficientes. No documento, o CAD diz ainda que o tabelamento de preço é uma infração econômica que pode levar a uma queda de qualidade do serviço e criar até um desvio de demanda, sem contar no risco que representa aos próprios caminhoneiros, porque o cliente pode decidir internalizar o serviço de frete, a depender dos custos mínimos impostos via tabela. O CAD também se manifestou sobre as consequências para o consumidor final, dizendo que ele pode acabar pagando pelo aumento de preço. O tabelamento de preço mínimo dos fretes foi autorizado pelo governo por medida provisória, como forma de atender a uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação, que durou 11 dias. Desde então, a política de preços mínimos estabelecida em resolução da ANTT tem gerado muita polêmica. Governo e caminhoneiros não se entendem quanto aos valores. Já são 3 tabelas publicadas, mas na prática vale a primeira, do dia 30 de maio, que aumenta em até 150% os valores do frete de transporte de cargas, especialmente de grãos. E nesta quarta, o Supremo Tribunal Federal realiza uma audiência pública para discutir a tabela do preço do frete. O ministro Luiz Fux quer entender, ouvir todos os interessados para só então decidir se a medida é constitucional ou não. Catarina Martorelli para o SBA. Apesar de registrar queda acima de 2% na última sexta-feira, no acumulado dos últimos 5 dias,
O dólar registrou avanço de 0,63% se comparado ao real em uma semana aí marcada pela alta volatilidade. Vamos direto a São Paulo conversar com a Sara Kirchhoff, que tem detalhes do mercado financeiro. Como é que começou a semana no mercado de câmbio? Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A semana começou de alta mais uma vez para o dólar na comparação com o real. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana avança em 0,29% para os R$ 3,74. Mais uma alta para a moeda norte-americana neste início de semana. O Brasil hoje durante o dia, teve o quinto pior desempenho diário entre as principais divisas globais, seguindo também uma tendência aí das moedas de países emergentes que vem sofrendo, principalmente agora e ainda mais, por causa de uma maior tensão comercial entre a China e os Estados Unidos. Na última sexta-feira, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou tarifas de 25% sobre 50 bilhões de dólares de importações chinesas e a China, dessa vez, revidou com tarifas também avaliadas em 50 bilhões de dólares para os produtos norte-americanos. Isso causa uma tensão global e os países emergentes sofrem bastante com isso, e o Brasil, é claro, também é bem impactado. E por aqui também tem o cenário político que impacta diretamente no mercado do câmbio, com os eleitores mostrando aí uma tendência maior pela escolha de um candidato populista e não mais reformista. E o mercado sente isso bastante, então a semana mais uma vez começa de alta para a moeda norte-americana na comparação com o real e, como eu falei, na comparação também com diversas moedas aí ao redor do globo. Isso porque o aumento desse protecionismo, ele faz com que as preocupações globais, elas também aumentem, considerando aí que a China e os Estados Unidos são as duas maiores economias do mundo. E enquanto o dólar apresentou alta hoje na comparação com o real, o índice Bovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, recuou também mais uma vez. Renata, daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui de São Paulo. É com você. Tá certo, Sara. Informações agora do mercado de insumos e também no mercado pecuário. Daqui a pouquinho com a Sara, direto de São Paulo. Fica agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo ao Momento Fosfosal. Nós trazemos para você, amigo pecuarista, a solução ideal para o aumento da produtividade do seu rebanho e a lucratividade da sua propriedade. Mineralização é a solução e é exatamente assim que Fosfosal age no seu rebanho. Trata-se de um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira, como por exemplo, compra e transporte de animais, manejo em geral, mudança de pasto e dieta, desmama, entrada de confinamento, entre outros desafios. E agora, vamos ver o que diz quem já está usando e comprovando o efeito Fosfosal. É com você, produtor. Diferença grande, muito grande, entendeu? É o tal negócio, que a pelagem, né, você vê a pelagem dela, uma pelagem mais lisa, você vê que ela agradeceu o produto, entendeu? Volto a falar, assistir ela na produção de leite, por exemplo, a bezerrada mudou completamente, entendeu? Não tem aquele produto, não tem aquele problema de ver bezerro, uma água assim no pé da vaca, entendeu? A gente mudou um pouco a parte de verminosa dela, fazer os vermíferos na hora certa, o vermífero indicado e o produto, né? Fosfosal é o número 1 na fazenda Vale Primavera. Amigo produtor rural, você que está nos assistindo nesse momento, venha até nossa loja, Paranaíba e Inocência. Aqui na Capim você vai encontrar Fosfosal, o produto que está revolucionando a pecuária brasileira. Tá aí o depoimento do amigo pecuarista e a produtividade por lá só aumenta. Alcançar o sucesso máximo depende da sua atitude. Peça agora Fosfosal para o seu rebanho. Ligue 0800 847 2222. Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! E no próximo bloco você acompanha os preços atualizados dos insumos e também como anda o mercado de reposição. Não sai daí, já voltamos. Pecuária BR de volta agora com uma análise do mercado de reposição desta segunda-feira com a consultora da Scott Consultoria, Marina Zaia. Olá a todos. No fechamento das primeiras semanas de junho de 2018, o cenário no mercado de reposição foi de lentidão.
O mercado do boi gordo pressionado não estimula as negociações entre os pecuaristas e afasta tanto recriadores quanto invernistas da reposição. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na média de todas as praças e todas as categorias de reposição pesquisadas pela Scott Consultoria, a queda foi de 0,1%. E o destaque fica por conta do boi magro, que caiu 0,4%. Sazonalmente, nesse período do ano, os negócios envolvendo esses animais aumentam de volume. Contudo, as incertezas envolvendo o confinamento diminuíram a procura por essa categoria. Por isso, a queda nas cotações. Para os próximos dias, enquanto o confinamento não trouxer um resultado positivo, é possível que as cotações continuem pressionadas. Então vamos saber como fica a relação de troca, então, boi gordo com alguns estados, com gado de reposição em alguns estados do centro-oeste do país, começando pelo estado de Goiás, que segundo a Scott Consultoria, hoje boi magro cotado a R$ 1.840 a cabeça, com um boi gordo é possível comprar 1,2 boi magro, isso no estado de Goiás, 1,4 garrote, 18 meses, pesando 285 quilos, e 1,7 bezerro, hoje cotado a R$ 1.280 a cabeça. Próximo estado, vamos saber como fica a relação de troca, estado de Mato Grosso do Sul, apuração feita pela Scott Consultoria, boi magro R$ 1.760 a cabeça, com um boi gordo é possível comprar 1,2 boi magro, 1,4 garrote, hoje cotado a R$ 1.560, segundo a Scott Consultoria, e 1,7 bezerro, hoje valendo R$ 1.270, isso nesta segunda-feira. Próximo estado, relação de troca, estado de Mato Grosso. Com o boi gordo é possível comprar 1,2 boi magro, hoje cotado a R$ 1.750 a cabeça, 1,4 garrote, R$ 1.510 a cabeça, e com um boi gordo é possível comprar 1,7 bezerro, hoje valendo R$ 1.250 a cabeça, relação de troca no estado de Mato Grosso. Zaidan. 6h30 no horário de Brasília, os protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, a conhecida IATF, permitem a inseminação de novilhas super precoces de 12 a 14 meses de idade. Para que a técnica seja um sucesso nessa categoria, alguns procedimentos são necessários. Nós vamos conversar com um doutor nesse assunto, Dr. João Barbuio, que é gerente técnico da MSD Saúde Animal. Ele vai conversar conosco pela internet. Dr. João, muito boa noite. Boa noite, Zaidan. Para nós é um enorme prazer participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Grande prazer, muito obrigado. Só vamos lembrar, antes de começarmos a nossa conversa, que a MSD começou hoje em Campinas um seminário ligado à reprodução animal. Nossa equipe de reportagem está em Campinas e em breve teremos aqui as informações do simpósio Maxicorte. Doutor João, como melhorar o desempenho da IATF nos animais jovens? Jorge, tanto nos animais jovens como nos animais já com mais idade, mais adultos, em termos de protocolo, desenvolvimento da técnica da IATF em si, nós já estamos muito avançados, né? A técnica vem sendo desenvolvida nos últimos 25 anos no Brasil e não tem muita coisa em relação a protocolo, a produtos, a fármacos para se utilizar na IATF. O que nós estamos mais focados hoje é exatamente nos outros fatores que levam ao sucesso ou ao insucesso da técnica. Podemos citar, por exemplo, o sêmen, inseminador, mas principalmente o tripé: nutrição, sanidade e manejo. Então, nós estamos muito focados em cima desses três fatores para que a gente consiga, indiretamente, melhorar os resultados da IATF. Temos o sucesso das novas tecnologias, mas os velhos conceitos ainda precisam ser observados, não é, doutor João? Sem dúvida, Zaidan. Realmente, o que determina o sucesso da técnica não é o protocolo, não é o produto, mas sim o protocolo bem feito, com produtos de qualidade, né? E principalmente os fatores que determinam a reprodução
dos bovinos. Hoje fala-se em implantes vaginais para melhorar o desempenho da IATF. Em que situações isso é indicado? O implante intravaginal, Zaidan, na verdade, ele faz parte do protocolo farmacológico que a gente administra nas fêmeas para sincronizarmos o cio e a ovulação delas, né? E o implante é extremamente importante porque é ele que vai ser um dos fatores que vai impedir a fêmea de dar cio durante o protocolo de ATF, de modo que quando nós retirarmos esse implante, aí sim nós liberaremos a fisiologia da vaca, da novilha, para que ela consiga ovular no momento pré-determinado. Tem implantes novos chegando ao mercado ou que estão há pouco tempo aqui no mercado? Zaidan, não tem. O que tem são implantes já de algum tempo, de anos aí que nós temos no mercado, considerando os implantes intravaginais. Se falou muito a semana passada na mídia em relação a uma inovação de implantes, principalmente nessa categoria de animais super precoces, mas na verdade não é uma inovação, é uma adaptação, né? Por que adaptação? Porque é um implante, embora tenha um menor tamanho, mas é um implante que não é destinado à espécie bovina, que foi adaptada e funcionou na espécie bovina. Então não tem inovação, tem sim uma adaptação. Agora, independente do tamanho do implante, Zaidan, nós já sabemos que, sendo um pouco menor ou um pouco maior, todos funcionam de forma equivalente. Doutor João, como é que tem sido a evolução da IATF nos nossos rebanhos? É uma técnica relativamente recente e que tem sido colocada à disposição do mercado com diversas observações, como essas que o senhor acabou de dizer para a gente. Como é que tem sido o desempenho da tecnologia para os nossos rebanhos? Bom, Zaidan, felizmente a IATF ela veio para o Brasil para realmente facilitar o uso da inseminação artificial, e isso daí é claro, por exemplo, no mercado de doses de sêmen, que está diretamente relacionado à técnica de IATF. De 2007 para cá, foi dobrado o número de doses de sêmen vendidas no Brasil e, consequentemente, nós dobramos o número de fêmeas inseminadas. Ou seja, em 2007 nós tínhamos 5% das fêmeas de corte sendo inseminadas artificialmente no Brasil, hoje nós temos 10%. É uma evolução muito interessante, mas nós não podemos esquecer que ainda nós temos 90% das nossas matrizes sem receber inseminação artificial. Um dos ramos dentro da IATF que evoluiu foi exatamente, como você já nos perguntou, em relação às novilhas super precoces, que estamos conseguindo tecnicamente inseminar novilhas de 12 a 14 meses. E isso para o Brasil é muito importante, Zaidan. Por quê? Porque se nós considerarmos que a idade ao primeiro parto médio no Brasil, ela está ao redor de 42, 44 meses, isso significa que nós estamos conseguindo empenhar nossas novilhas ao redor de 36 meses. E isso daí nós temos que melhorar, nós temos que diminuir, né? Então, já sabemos que é possível emprenhar bem novilhas aos 24 meses, para que elas parem ao redor dos 36. E agora, tecnicamente, já é possível nós inseminarmos até mais cedo, até mais precocemente, entre 12 e 14 meses. Uma coisa que eu gosto de frisar e alertar é o seguinte: tecnicamente, já é possível nós inseminarmos novilhas super precoces de 12 a 14 meses. Só que nós não podemos esquecer que por trás dessa possibilidade existe principalmente uma necessidade de suplementação nutricional, né? Então, se as fazendas estiverem aptas a fornecer essa suplementação de modo a colocar peso nessas novilhas adequado aos 12 e 14 meses, ótimo, temos que partir para isso.
Se não, que pelo menos a gente consiga inseminar essas novilhas até aos 24 meses de idade, né? Porque daí o desafio já é menor, mas ainda existe o desafio, uma vez que, se nós estivéssemos conseguindo inseminar aos 24 meses, a média a primeiro parto seria ao redor de 32 e 36 meses, o que não é. A nossa média ao primeiro parto é 42 meses, 44 meses. Então, nós precisamos ganhar eficiência nessa categoria animal. Dr. João Barbulho, gerente técnico da MSD Saúde Animal, muito obrigado pela entrevista e um bom evento em Campinas, o simpósio Maxicorte. Eu agradeço, muito obrigado, Zé. Simpósio, como eu disse no início dessa conversa, começou hoje em Campinas, segue durante a semana. Nossa equipe de reportagem prepara o material para ser exibido posteriormente aqui na nossa programação. Esse tema, a inseminação artificial em tempo fixo para novilhas super precoces, será um desse simpósio que acontece em Campinas, Renata. E falando em eventos, ainda na última sexta-feira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi realizado o Mega Store, o terceiro pré-evento do Campo Grande Expo. E para falar sobre esse assunto, o Kleber Rabelo conversou com a organizadora do evento. Olha só. Nós estamos na ABB, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde acontece o terceiro pré-evento da Campo Grande Expo. A feira acontece de 16 a 20 de julho, aqui na capital sul-mato-grossense. Para falar sobre esse pré-evento, eu vou conversar com a Alessandra Piano, que é organizadora da Campo Grande Expo. Temos aqui um Mega Store, né? Exatamente, é uma oportunidade de negócios em parceria com o Banco do Brasil, né? Um momento único para o produtor rural estar aproveitando taxas especiais. Temos aqui demonstração, na verdade, vários expositores. O pessoal colocou aqui à disposição maquinários agrícolas, veículos. Isso, são insumos, veículos, máquinas e implementos, né? Tudo isso podendo ser, né? São aí oportunidades para o produtor rural, está fazendo excelentes negócios. Isso, podendo ser financiado pelo Banco do Brasil, né? Obviamente, já que essa é a parceria. E nós temos essa grande parceria com o banco que anuncia, né, ao seu cliente qual é a possibilidade que ele tem de uso de crédito. De crédito, exatamente, previamente, para que ele possa vir fazer as suas compras já sabendo qual é a linha de crédito pré-aprovada a ele. Campo Grande Expo está chegando, quais as expectativas? São muitas, a equipe já está a 1000, né? No próximo dia 2 nós começamos a montagem, né, da feira e estamos bem animados, motivados para dia 16 está tudo lindo. Vamos fazer um convite especial para o telespectador do SBA, Alessandra. Pois é, nós estamos aguardando todos vocês do dia 16 a 20 de julho na Campo Grande Expo, Terra Nova Evento, saída para Rochedo. Será 5 dias de feira focada no agronegócio. Nós vamos estar lá não só com a parte de stands, mas com fórum, seminário, palestras, atividades de campo, treinamentos e muito mais. Muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a Alessandra Piano, organizadora da Campo Grande Expo. Kleber Rabelo para o SBA. 6:20 no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. A expectativa ainda é de chuva um pouco mais abrangente na região norte, principalmente. É nessa região onde a umidade do solo ainda está um pouco mais elevada, considerando até grande parte do país. As condições hídricas do solo seguem altas, especialmente entre Roraima e também o Amapá, por conta das chuvas fortes e intensas que vêm acontecendo por lá. Agora, nas demais áreas, tanto da região norte como também da região nordeste, o tempo mais firme vem ganhando mais abrangência.
tanto que já caiu as condições hídricas do solo entre Tocantins, sul do Pará, Rondônia até o Acre. A umidade do solo vem diminuindo também. Agora, no interior do Nordeste é onde a situação está mais crítica ainda. Como é normal para esta época do ano, as chuvas diminuem já geralmente. E aí, por conta disso, a umidade do solo cai bastante. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva ainda em grande parte da região norte. As instabilidades começam a perder um pouco mais de abrangência. Chove ainda com um pouco mais de força entre os estados de Roraima, norte do Amazonas, Amapá, até o norte do Pará. Nessas áreas, o volume de água fica em torno de 30 a 50 milímetros. Nas áreas mais ao sul da região norte, as instabilidades já perdem bastante intensidade. Com a atuação da massa de ar mais seco agora, é o tempo firme que predomina. No interior do Nordeste, tempo firme mais uma vez, com pancadas fracas nas áreas litorâneas. A partir do próximo período, entre os dias 24 e 28 de junho, expectativa de chuva em grande parte da região norte. Mesmo que as instabilidades voltem a se tornar um pouco mais abrangentes, a expectativa ainda é de chuva fraca, ou seja, sem potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo. Na região nordeste, mais um período de tempo firme e dessa vez a massa de ar mais seco começa a se espalhar cada vez mais, já garantindo o tempo mais firme em grande parte do Ceará, de Pernambuco, Paraíba e até do Rio Grande do Norte. A partir do próximo período, entre os dias 29 de junho até 3 de julho, a chuva da região norte ainda segue um pouco mais abrangente, apenas nas áreas mais ao sul é que o tempo firme ainda predomina. Agora, no nordeste, o tempo firme predomina mais uma vez em grande parte do interior e as pancadas de chuva seguem persistindo nas áreas litorâneas devido à umidade que vem do oceano, acaba sendo transportada pelos ventos e, por conta disso, acaba provocando nuvens mais carregadas e pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, em toda a faixa litorânea nordestina. Então, durante as próximas semanas, expectativa de tempo firme em grande parte do interior do Nordeste, áreas mais ao sul da região norte, e é nessas áreas que a umidade do solo vai seguir caindo bastante ao longo dos próximos períodos, prejudicando o crescimento dos pastos. Obrigada, Juliana. E no dia 23 de junho, o Canal do Boi transmite ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, o dia de campo do Grupo Resende, em oferta 200 reprodutores com SEIP. A reportagem de Rosa Cabral. Era 4h30, passava um pouquinho, fosco, clarinho, rasgado. Seu Resende, mais um ano recebendo o pessoal para o dia de campo. Como é que está essa logística aqui para apresentar o gado? A logística está tranquila, estão preparando tudo, queremos receber em casa e receber bem. O gado está todo pronto para ser mostrado, as palestras já estão prontas, enfim. É sempre um prazer receber todo mundo e poder mostrar para os amigos e todos o nosso serviço, o nosso trabalho. Esse gado aqui, por exemplo, foi um gado todo que foi genotipado, então a gente usou a genotipagem dele para ajudar no acasalamento. Essa daqui é uma novilhada que está parindo pela terceira vez, ela tem 30 e poucos meses, ela enxertou a primeira vez aos 14 meses, tornou a enxertar e agora é a terceira vez que ele está com um filho no pé e outro na barriga, o terceiro filho na barriga muito jovem. É um breve resumo da produção da Fazenda Santo Antônio das Três Marias, do Grupo Resende, no Pantanal do Mato Grosso, na região do Itiquira. Esse é o 6º ano que a genética a campo é exposta a céu aberto em um dia de campo. Lotes 1, 2, 3, 4 e uma contagem que vai adiante até o lote 20. Sequência de informações mapeadas com o histórico de produção das fêmeas Nelores puras de origem, do nascimento aos índices e peso da bezerrada PO e do cruzamento industrial com o Angus. Mais de 60 anos de seleção que, por algumas horas, estão ao alcance dos convidados que, em comboio, apreciam a vitrine de genética. A parte de genética é essa que vocês estão vendo aqui. E o que quis mostrar para vocês o tempo todo com o Ademir, esse trabalho muito bem feito dele, é essa quantidade que está aqui de animal novo, precoce. E o bom mesmo é chegar mais perto e apreciar a precocidade, que desfila entre as palmeiras do Cerrado, o Buriti. As multíperas são do último lote do percurso. Apresentam seus altos índices de resultados. A seleção do Grupo Resende compõe uma tabela de 15 mil fêmeas em reprodução, com identificação e avaliação individual. Por ano, são descartadas 3.500 fêmeas. É a chamada
pressão de seleção. No plantel fica só o que é bom. Bom exemplo da pecuária com tradição e pioneirismo para os criadores. Ele está nessa experiência já há muitos anos, eu estou acompanhando, eu sou vizinho dele de fazenda aí, e cada vez que vem aqui eu me surpreendo mais com o trabalho dele. É um gado que realmente ele tem uma seleção bem apurada já, né? A oportunidade de aprender um pouco mais da seleção também nas palestras. O zootecnista Daniel Carvalho falou de genética, instrumento de produtividade. Segundo ele, independente da raça, a genética é o primeiro insumo de um plantel. É ela que vai agregar o valor na produção até o resultado final do ciclo, a carne. Que a gente tem que ter um alvo, tem que ter uma meta, um objetivo a ser produzido, o que produzir, como produzir, seja aquilo de bezerro desmamado, seja ela carne com vala comum ou carne com qualidade, com agregação de valor, e procurar orientar e selecionar as melhores genéticas que comporão a base para chegar onde precisa nesse objetivo. José Ricardo Rezende, do grupo Rezende, mostrou o passo a passo da receita que tempera a produção. Um dos ingredientes, a tecnologia como ferramenta para o controle operacional. Seja um programa de melhoramento genético, ou seja só atividade tradicional de pecuária, você precisa poder medir as coisas para poder fazer os ajustes, para você poder gerenciar. E na pecuária isso é um pouquinho difícil, eu estava falando um pouquinho de como enfrentar essas dificuldades, como é que nós enfrentamos, contei um pouquinho aí as cabeçadas que a gente deu, as tropicadas que a gente deu no caminho, mas tem que perseverar e ir ajustando e as coisas vão se encaixando, a gente está muito satisfeito. E é uma vitrine também para os leilões. Uma das grandes razões do dia de campo é a gente poder apresentar o nosso trabalho e não tem nada mais convincente do que a pessoa vir aqui, ver de verdade. A gente, se for passear com a gente mostra, não é um lotinho ou dois, a gente mostra um volume bem significativo de animais para a pessoa se sentir segura do que a gente fala vendo. A partir de agora, o Pecuária BR mostra tecnologias que dão muito certo, principalmente quando os produtores fazem a integração da agricultura com a pecuária. Um bom exemplo vem do Mato Grosso. A tecnologia do consórcio Milho e Braquiária dá uma cama perfeita para o produtor implantar a soja. Veja com Valdir Pacheco. O consórcio Milho Safrinha com a Braquiária melhora a qualidade do solo, agrega valor à terra e gera renda na propriedade. O plantio da braquiária promove a cobertura e proteção do solo, melhora o controle de plantas invasoras, enquanto o milho é a cultura que garante rendimento para a atividade rural. A pastagem pode ser utilizada por um período durante o inverno como suplementação alimentar para o gado, ou deixar o resíduo da palhada do consórcio no plantio de verão da soja, o que tem evidenciado ganhos em rendimentos com esta cultura. Na capital nacional do agronegócio, Sorriso, município localizado no médio norte de Mato Grosso, acompanhamos a colheita do milho segunda safra na fazenda videirense do produtor Pedro Viglo, que é um dos pioneiros na região. Aqui está bonitinho, a gente acha que está tudo correto. Para você ter sucesso na futura planta, que é o soja, você tem que manejar ela agora. Agora em julho, começo de agosto, dessecar ela, desidratar ela, porque se você vai fazer isso próximo ao plantio, que ela vai perder umidade na hora que o soja está sendo implantada, você perde no soja. Então você tem que fazer todo esse processo aí para você ter sucesso no milho e na futura, que é o soja. Eu percebi assim, quando eu não plantava milho, eu trabalhava com outras culturas, como o milheto, e o milheto ele recicla e devolve rápido. E vinha produzindo muito, por causa, era só matéria orgânica que eu via que era a diferença, mais, né? Então agora, como a necessidade de ter uma segunda safra, porque a agricultura está sendo meio complicada, né, de receita, então a gente acaba plantando a segunda safra de milho. E só milho e soja é uma sucessão que não
não está virando muito não. Então a gente está introduzindo isso aí para ter uma vida longa na atividade. É importante quando dá uma estiagem aqui, não é normal, mas tem dado já 15, 20 dias. Se você tem uma palhada que nem aqui, com certeza você vai conduzir a tua cultura do soja sem estresse nenhum. Esta é a tecnologia que está sendo muito praticada aqui no Mato Grosso, o consórcio da braquiária com o milho. O objetivo aqui é aumentar a produtividade da soja na próxima safra, pois esta braquiária será dessecada e aí acontece o verdadeiro plantio direto. O produtor vem cultivando milho segunda safra já há algum tempo e recentemente percebeu os benefícios do consórcio com a braquiária. Para isso, chegou até a abrir uma trincheira no solo para observar o sistema radicular da planta. São 8 anos com essa e os 2 últimos anos que a gente conseguiu o objetivo, esse sucesso aqui. Todos esses anos testando híbridos, né? Conduzindo quantidade de VC na braquiária, né? Na semente, na hora de introduzir a planta do milho e observando perfil, raiz, e o que mais chamou a atenção é que a braquiária a gente abriu trincheira e até onde nós conseguimos descer e tirar terra, né, manual, 1,70 m de raiz nós encontramos na braquiária. Então isso a gente viu que é um benefício muito grande, porque ela está buscando água e buscando algum nutriente que porventura eles foram lixiviados e ela deixando depois posterior para a próxima safra, né? Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E os preços da soja recuaram na última semana, veja o que apontou o relatório do CPEA. Segundo o CPEA, os recuos nos valores externos, a desvalorização do dólar frente ao real, a menor liquidez e estimativas indicando maior produção no Brasil resultaram em forte queda nos preços domésticos do complexo soja. Diante disso e também da indefinição dos fretes mínimos, muitos produtores consultados pelo CPEA se afastaram do mercado, preferindo deixar o remanescente da safra estocado. O CPEA ressalta que boa parte da safra já havia sido negociada até o final de maio. Segundo o levantamento do CPEA, entre 8 e 15 de junho, o indicador da soja Paranaguá-Paraná recuou significativos 3,8%, a R$ 83,52 a saca de 60 quilos na última sexta-feira, dia 15. No mesmo comparativo, o indicador Paraná teve expressiva queda de 3,2%. R$ 77,04 a saca de 60 quilos na sexta-feira. Agora o mercado do milho, o indicador Exalc BMF Bovespa recuou quase 8% nos últimos 7 dias na região de Campinas, que é uma praça de referência para o milho pesquisado pelo CPEA. As quedas foram registradas em praticamente todas as praças pesquisadas pelo centro. Vamos saber com a Sara como terminou o mercado do milho abrindo a semana. Sara. Mercado do milho abrindo a semana mais uma vez em quedas, Aidan. Hoje a desvalorização do cereal no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA para Campinas e região, que é o referencial, como você falou, recua aí 0,10%, com o valor da saca chegando em R$ 40 em Campinas e região. No acumulado do mês, a queda do cereal no mercado físico fica acima de 12% e os negócios ainda são muito pontuais, como destaca a Agrifato, e servem apenas para o consumo mais imediato. E muitos compradores, conforme o CPEA, estão ainda afastados do mercado à espera do avanço da colheita. Portanto, a semana mais uma vez começa em queda para o milho no mercado físico. Lembrando, então, como você falou, na última semana os preços recuaram e recuaram praticamente em todas as regiões pesquisadas pelo CPEA e o mercado do milho ainda está bastante travado por causa da questão do tabelamento mínimo do frete. E no mercado futuro, hoje também as negociações foram bem pontuais para o milho BMF, que teve comportamentos mistos aí nos principais contratos mais próximos.
Outra notícia para o milho é que na próxima semana a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai realizar um leilão dos estoques públicos do governo federal. Dessa vez serão ofertadas 20 mil toneladas, o que é aí 10% do último leilão e também do volume total do penúltimo leilão, quando foram ofertadas 200 mil toneladas. Isso porque esse leilão ele não estava previsto para acontecer pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas ele será aberto por causa de uma necessidade, um pedido dos criadores de animais, principalmente do norte e nordeste do país, onde a disponibilidade de milho é considerada mais baixa. Então, ele ainda entra dentro dos editais que já estavam abertos anteriormente. Então, na próxima terça-feira, um leilão de milho da Conab será realizado aí para dar um pouco de vazão aos estoques públicos do governo federal e para movimentar também um pouco do mercado do milho brasileiro, que está bastante travado. Além disso, na sexta-feira também da semana que vem, acontece o leilão de fretes, que é justamente para escoar esse leilão, esse milho aí que será ofertado durante o leilão da Conab. E os preços do leilão do frete, eles não obedecem o preço mínimo do frete, estipulado aí pelo governo federal como uma das medidas para pôr fim à paralisação dos caminhoneiros. Os preços da Conab, eles são diferenciados e, de acordo com o deságio, aí, ao longo do leilão na sexta-feira, os preços podem, inclusive, ficar mais baixo do tabelamento que a gente vem acompanhando aí, estipulado pelo governo federal. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do mercado de bezerro e boi dessa segunda-feira. A ideia é com você. Fechado. Obrigado, Sara. Até já, então. Se eu fosse você, eu não perderia a entrevista depois do intervalo comercial. Um produtor do Mato Grosso vai trazer um modelo que deu muito certo. A produção de soja, a produção de milho para comercialização de grãos e ainda excedentes para alimentar bovinos num grande confinamento. Até já. De volta e recebemos aqui no Pecuária BR o agrônomo, o agricultor e agora pecuarista Lívio Andrighetti, que faz em sua propriedade um modelo de integração lavoura e pecuária. Por lá, ele planta milho, soja, vende o grão e ainda abastece o confinamento bovino. E para participar também dessa conversa, eu estou aqui com o João Pedro Cuti Dias, nosso analista em agronegócio. Boa noite, João. Boa noite, Renata. E o senhor Lívio. Obrigada pela presença aqui no Pecuária BR. Como é que anda essa dinâmica na propriedade que fica em Mato Grosso? Então, até há pouco tempo, nossa atividade só era de agricultura, né? Demoramos muito para entrar nessa atividade, alguns produtores já estavam há muitos anos fazendo integração e nós éramos um pouco recalcitrantes ainda, demoramos para acreditar nessa atividade, mas na hora que as terras de areia começaram a produzir menos e os preços da soja no mercado internacional começaram a reduzir os preços e não ser mais viáveis, nós nos vimos obrigados a fazer agricultura e pecuária. Malívio, hoje, quando tu olha o Brasil inteiro, Mato Grosso, o Centro-Oeste em especial, você vê a grande fronteira agrícola são os solos arenosos. E a dificuldade nos solos arenosos, você é matéria orgânica, você não tem capacidade de reter cátions, você retém umidade. A hora que você entra com a braquiária, você muda realmente esse cenário? Perfeito. A gente estudou lá que demorava 300 anos para fazer 1 centímetro de solo. Hoje, com 1 ano, você faz mais do que 1 centímetro de solo. Você faz uma agricultura e faz uma pecuária na sequência com produtividades tanto boas na agricultura quanto nas pastagens. As braquiárias, por exemplo, você consegue hoje, com os materiais que nós temos, você consegue uma planta extremamente rústica, ela aguenta. E na época da seca, eu acompanhei uns trabalhos aqui, plantando braquiária na resteva da soja em março, colhendo ela, era uma área de pesquisa, conseguimos até 10.500 quilos de matéria seca, num período de que não chove, as condições são ruins para a planta, mas mesmo assim ela forma uma massa muito grande em cima e também uma massa muito grande embaixo. E com isso você consegue, qual é o esquema que você faz? Faz 1 ano de soja e 2 anos de pastagem? Não, nós fizemos soja, ficamos 2 anos fazendo soja, fizemos 1 ano de pastagem, depois já voltamos com a soja de novo, que é a forma de adubar essa pastagem, que dá uma adubação muito grande, 3, 4 animais, sem trato, só na pastagem durante todo o período de chuva e período de inverno. Mas você,
Você compra o bezerro, recria dessas áreas. Então, a gente adquire o bezerro até com 6 arrobas. Ele é muito caro, um bezerro desse chega nas propriedades lá no Mato Grosso em torno de R$200 a arroba. E você recria ele nessas terras que não eram mais importantes para fazer lavoura de soja. Você fica um ano com esses animais ganhando mais ou menos 500 gramas por dia, né? Então você coloca mais ou menos mais 180 quilos, mais 6 arrobas, e entra no confinamento entre 11, 12 arrobas, e coloca mais aí umas 8 arrobas, 8,5 arrobas no confinamento. Então você tem um animal com 20 e poucos meses, com 20 arrobas no final. A gente tem até imagens, né, do trabalho desenvolvido na fazenda. Olha só, como é que funciona isso, Lívio? Explica pra gente. Então, aí você elege os milhos de melhor produtividade para que você possa fazer uma silagem com alto teor de milho. Cada animal desses, no confinamento, numa média de 140 dias, ele come 1.000 quilos de forragem, dessa silagem. E você trata depois com 4,5 kg, 5 kg, no máximo 5,5 kg de milho, úmido e seco, na proporção de 65% de milho úmido e 35% de milho seco. Isso que nós estamos vendo aí é a formação da silagem. Os tratores aí estão compactando para tirar o máximo de ar dentro, para que tenha uma qualidade muito boa dessa forragem. Aí você faz essa silagem para esse ano e já deixa uns 20% para começar o confinamento do outro ano. Qual que é a vantagem, Lívio, hoje do pecuarista ou do agricultor investir em sistemas de integração? Você está há 4 anos aí nessa atividade. Qual é a vantagem que você já sentiu na propriedade? Porque isso aí se torna um ganha-ganha-ganha. Você ganha com a soja, faz a safrinha de milho, e depois do milho ainda, uma parte você planta as braquiárias junto com o milho, e outra parte você deixa só a braquiária. Aí você tem os pastos fixos que começam a fraquejar lá por junho, julho, agosto, conforme o ano, e você traz esses animais para aquelas pastagens da integração da agricultura. Aí você deixa lá até no mês de setembro, outubro, eles ganhando bastante, porque tem uma qualidade muito boa essa pastagem, porque vem de áreas extremamente adubadas, e depois, quando vem as chuvas, em outubro e novembro, volta para os pastos fixos, ou seja, você mantém lá 3, 3,5, 4 animais sem suplementação. Em relação a esse vídeo, rapidinho, João, esses caminhões, trabalha atividade terceirizada? Então, com essa nova lei do Ministério do Trabalho, que facilitou a vida de quem terceiriza trabalhos, né? Nós passamos agora para frente toda a nossa atividade nós terceirizar ao máximo, porque antes, na lei antiga, ela não dava segurança jurídica para a gente, porque qualquer uma pessoa que fizesse qualquer machucadorinha, ele chegava lá e pedia o que queria, o advogado dizia que ele pedisse bastante, e o juiz chegava e dava o que ele queria. Com essa nova lei, que ainda não é perfeita, mas já se ajustou bem, vai voltar os terceirizadores. Nós mesmos temos esses 35 caminhões que são terceirizados. Eles colhem o milho para a gente, transportam a soja e trazem a silagem. Então, a terceirização passou a ser uma coisa muito importante. O pecuarista ele tem receio de aquisição de máquinas, e com essa nova modalidade ele pode começar a perder um pouquinho o receio de contratar serviços de terceiros para, se um dia ele quiser renovar as pastagens dele, será feito assim com um valor muito baixo, ele vai renovar suas pastagens com valor muito baixo, quem arrenda ganha, se ele não quiser trabalhar, arrendar para terceiros, ele tem uma segurança jurídica boa atualmente. E uma vantagem importante, né, Lívio? Você bota gente profissional no processo. Eu estava vendo aqueles equipamentos que colhem o milho, são equipamentos caros, que tem que ter gente profissional, você não pode, e de outra coisa, o custo da hora também é alto, se você ficar com esse equipamento ocioso na fazenda, fica muito caro. Então, esse é um detalhe que nós sempre provocamos aqui no canal, a discussão sobre a terceirização. Você vê em alguns países como a Argentina, que 70% das operações na agricultura são terceirizadas. Aqui no Brasil, o que segurava era a questão legal, a questão de administrar trabalho, que criava dificuldades e gerava uma verdadeira indústria de reclamações trabalhistas, né? Perfeito. Uma pessoa não tinha menor constrangimento de qualquer machucadorinha pedir R$1 milhão. Aí você não tinha segurança, às vezes uma propriedade pequena não tinha nem como dar o suporte para isso. Uma propriedade grande, sentia o baque, mas ia em frente. Agora não, nós mesmos, 38 colhedeiras
que a gente tinha lá, nós vamos passar para terceirizadores, eles são muito mais eficientes, eles são competentes, eles colhem no lado, colhem no outro, utilizam bem essas máquinas, nós estamos passando, elegendo essas pessoas que no passado já colheram para a gente e que depois a terceirização ficou muito ruim, a gente não tinha segurança. Agora nós sentimos segurança, nós temos 38 colhedeiras, nós vamos passar tudo para terceirizadores. Bom, voltando à questão da integração. Hoje o Brasil tem um compromisso com a comunidade internacional de aumentar em 5 milhões de hectares a integração lavoura-pecuária e, em alguns casos, lavoura, pecuária e floresta, né? Você vê essa receptividade por parte dos agricultores do Mato Grosso, por exemplo, de ampliar essa questão de integração? Não tem nem dúvida. A velocidade com que está se entrando na pecuária é muito grande em todo o Centro-Oeste, não só no Mato Grosso. Mato Grosso Sul, Mato Grosso, Goiás, é aí onde que toda essa promessa que fora feita vai ser cumprida no Centro-Oeste. Porque você, de uma hora para outra, coloca, no nosso caso, em 4 anos, nós estamos colocando 15 mil hectares no processo produtivo. Se nós estivéssemos plantando soja nessas áreas arenosas, hoje nós estaríamos perdendo de 100 a 150 dólares por hectare. E hoje nós estamos colocando lá com a intenção de receber 400 a 500 reais por animal ano, colocando 3 a 4 animais nessa área, dando uma rentabilidade de 1.200, 1.500 reais por hectare. Que isso jamais se conseguiria em soja em terras arenosas. Nem nas vermelhas, nem nas mistas a gente conseguiria isso, muito menos nas arenosas. Qual o maior desafio, então, em investir em sistemas de integração, Olívio? Olha, o desafio, eu não planto soja, nem milho, nem crio boi, eu planto dinheiro para colher mais. Então, naquilo que eu vejo que eu estou perdendo, eu tenho que sair fora, eu e todos. Ninguém está ali para fazer graça, a gente está fazendo uma atividade, o dentista está fazendo o serviço dele, o médico, o agricultor e o pecuarista estão querendo ganhar dinheiro. Né? Esse negócio de dizer que está salvando o mundo, isso não é verdade. A gente tem que salvar primeiro o bolso, empregar gente, respeitar a economia, terceirizar serviços, como está se fazendo agora. Muita gente vai entrar agora com essa segurança jurídica com a terceirização. E nós entramos nisso aí para ganhar dinheiro, e estamos fazendo isso. Agora, Olívio, esse solo, por exemplo, esse solo que depois de 3, 4 ciclos de pecuária e agricultura, a qualidade dele melhora do ponto de vista físico-químico? Melhora completamente. A matéria orgânica, que é a mãe de toda atividade produtiva, ela vai se formando, aquela quantidade de raízes que se formam das braquiárias, elas vão buscar lá cloreto de potássio que tem lá na profundidade que a soja não alcança, que o milho não alcança. Ela traz para cima, aproveita esse produto, transforma em matéria orgânica e você começa a produzir bem, então passa a ser um ciclo vicioso. Cada ano você melhorando mais. Nós que estamos aqui há 45 anos, aqui no Mato Grosso, e você, né, João Pedro? Viemos para cá nessa data, essas áreas aqui de Maracaju, Hidrolândia, nos anos de veranico, produzia 15, 20 sacos por hectare, porque tinha 15 centímetros de solo agricultável. Hoje nós temos 20, 30, 35, 40 centímetros de solo, e uma seca de 15, 18 até 20 dias hoje não faz os efeitos que fizeram no passado. Consegue colher 45, 50 sacos ainda por hectare, mesmo com veranicos, né? No passado murchava, 10 dias entrava em ponto de murcha a soja. E aqui o Mato Grosso do Sul é um exemplo de sucesso. Você vai nessas regiões aí de Maracaju, Hidrolândia, você vê produtores que há 45 anos não tinham o menor conhecimento do que era atividade agrícola e nem conhecia o Centro-Oeste, o Mato Grosso na época. Na verdade, eles era apenas geografia, hoje é história, mudou a cadeira, né? Verdade. Olívio, um problema que está ocorrendo hoje no Brasil, que você deve estar sentindo na carne, como todo produtor brasileiro, a questão do tabelamento de frete. Na tua opinião, é viável esse processo ou o governo pisou na bola mais uma vez? Não, isso foi o grande tiro no pé, né? Porque ninguém derrubou a lei da oferta e procura, mas agora um governo pato manco, fim de governo, com um monte de incompetentes lá que não tem mínima noção, fizeram um tabelamento jogando por terra tudo que foi conquistado até hoje. Os agricultores agora vão comprar caminhões. O exemplo que surgiu, a questão de uns 30 anos atrás, nós pagávamos 6% para colher a soja.
e a soja valia 12, 13 reais. Era muito justo nós pagar 6% para o terceirizador. Mas daí a soja foi para 20, para 30, para 40 e o terceirizador queria 6%. Os agricultores todos compraram máquinas, eu inclusive, né? Agora está dentro de uma realidade, hoje se cobra, se paga por quantos reais por hectare. E hoje está voltando e devolvendo todas essas máquinas para os terceirizadores e vai ter esse mesmo processo com os caminhões. Os caras vão comprar caminhão e vai encher mais um pouco. Já sobra um mundo de caminhão, vai sobrar mais ainda. É isso aí, Lívio. Muito bom conversar contigo. Eu acho importante essa mensagem que você passa para quem está nos assistindo, da integração. Não tem arroba mais barata e mais eficiente do que na integração agricultura-pecuária. Que recado que o senhor deixaria, então, para quem quer investir em sistemas integrados? Eu acho o recado para quem quer investir que tenha coragem. Quem acha que não deve fazer grandes investimentos em máquinas, chegou a hora, tem quem queira. Os arrendatários estão aí fazendo esse trabalho, se o pecuarista, temos que respeitar cada um uma característica. Eu mesmo só falava em agricultura, não falava em pecuária, e nesses últimos 4 anos já adotamos a pecuária, abraçamos a causa, e quem quiser fazer investimento, ele vai ter retorno. E se ele não quiser fazer investimento, alguém faz por ele e vai melhorar muito as pastagens dele. Tá aí o recado, então, do agrônomo, agricultor e também pecuarista Lívio Andriguetti. Obrigado pela presença aqui no Pecuária BR. Obrigada, João. Boa noite para vocês. Boa noite. Zaidan? Obrigado, Lívio, pela entrevista aqui conosco. Começou hoje e segue até quarta-feira em Campinas, São Paulo, a 4ª edição do simpósio Maxicorte da MSD Saúde Animal. Temas como mercado, perspectivas econômicas fazem parte das discussões, mas principalmente as novas tecnologias em reprodução de bovinos que serão apresentadas. O repórter Kleber Rabelo participa do evento. Nós estamos em Campinas, no interior do estado de São Paulo, onde acontece o 4º simpósio Maxicorte realizado pela MSD Saúde Animal. São 3 dias de evento voltados aí para os técnicos e médicos veterinários da MSD. O pessoal preparou uma programação específica para a pecuária de corte. O objetivo é preparar esses técnicos e médicos veterinários para que eles possam atender a demanda do pecuarista, clientes da MSD. Você acompanha nos próximos dias no SBA as reportagens completas do 4º simpósio Maxicorte da MSD. 7h16, depois do intervalo comercial, as informações do mercado pecuário abrindo a semana. Até já. 7h20 no horário de Brasília, agora o mercado pecuário desta segunda-feira. Na semana passada, vamos lembrar, havia disponibilidade de animais para abate, e isso fez com que o frigorífico pressionasse os preços. O indicador CPEA recuou 1,37%. Ô Sara, como é que ficaram os preços hoje? Preços melhores nesse início de semana, Zaidan, tanto para o bezerro quanto para o boi gordo no indicador CPEA. A arroba do boi gordo teve uma alta bem significativa hoje, acima de 1%, 1,39% de alta para a arroba do boi gordo hoje, nesta segunda-feira, para o estado de São Paulo. Com isso, o valor da arroba hoje subiu para os R$ 138,70. No acumulado do mês de junho, ainda está em queda a arroba do boi gordo no estado de São Paulo, agora um pouco menos acentuada, 2,32% de recuo. Já o preço do bezerro teve uma leve alta hoje aí no estado de Mato Grosso do Sul, com 0,09% de valorização. O preço do bezerro hoje no indicador CPEA fica em R$ 1.169,30 por cabeça. E no acumulado do mês, a queda agora fica próxima de 2,5%. No mercado futuro, o boi gordo também teve um dia positivo hoje. Os principais contratos mais próximos registraram alta. Vou começar destacando os contratos com entrega em junho, que são os mais próximos agora do vencimento atual, que tiveram uma leve alta de 0,04% na sessão de hoje. Com isso, o preço da arroba para o mês de junho ficou em R$ 140,15.
Já os contratos com entrega em julho recuaram 0,38% para os R$ 144,05 o valor da arroba. Contratos com entrega em agosto com alta de 0,07%, por R$ 146,35 o valor da arroba, e contratos com entrega em outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, em alta de quase 0,5%, por R$ 150,45 o valor da arroba. Início de semana positivo para os preços do boi gordo, aí tanto do mercado físico quanto do mercado futuro. E de acordo com a Agrifato, os preços devem ficar mais valorizados aí nas próximas semanas, por causa de uma menor disponibilidade de animais terminados, o que deve acontecer daí para frente. Zaidan, vamos me despedindo por aqui, é com você. Obrigado, Sara. Até amanhã. Agora a análise do mercado físico desta segunda-feira. Olá a todos. No fechamento do mercado do boi gordo desta segunda-feira, dia 18 de junho de 2018, em contexto geral, tivemos um dia com poucos negócios. Em estados como a Bahia, Pará e Mato Grosso do Sul, os frigoríficos optaram por iniciar o dia fora das negociações, aguardando uma melhor definição do mercado para poder traçar as estratégias de compra que adotarão no decorrer da semana. Já em estados como Minas Gerais, por exemplo, as indústrias apertaram o pé nas negociações nas primeiras semanas de junho e agora, com as escalas mais alongadas, trabalham um pouco mais na retranca. Contudo, vale a gente salientar aqui que no fechamento do mercado do boi gordo de hoje, das 32 praças pecuárias que a gente monitora, a arroba subiu em 5 e caiu em 3. E nas que subiu, vale a gente destacar o estado do Mato Grosso, que das 4 praças que a gente pesquisa, a arroba teve alta em 3. E na média, a alta foi de 0,7%. Mas para os próximos dias, esse estado demanda atenção, já que a nova operação deflagrada pela Polícia Federal pode trazer alguns impactos no mercado do boi gordo. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Então vamos à cotação do boi gordo à vista nesta segunda-feira, com a apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul, que não houve alteração, segundo a Scott. Região norte teve alta de R$ 1,00 no sudeste de Rondônia e queda de R$ 1,00 no sul do Tocantins. Demais praças, preços sem mudanças. Na região nordeste, alta de 50 centavos no sul da Bahia e queda de 50 centavos no oeste do Maranhão. Na região centro-oeste, nas praças de Goiás, Mato Grosso do Sul, sem alteração, sem mudanças, portanto, preços estáveis. Já na praça de Mato Grosso, Cuiabá teve alta de R$ 1,00. No sudeste de Mato Grosso, teve alta também de R$ 1,00. E alta de R$ 1,00 também no sudoeste de Mato Grosso. Finalizando, região sudeste, apuração feita pela Scott Consultoria para uma boiada comum, teve queda de R$ 1,00 apenas no Espírito Santo. Nas demais praças, preços estáveis. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Bom início de semana. Boa noite para você, Zaidan. Boa noite, Renata, e a todos que acompanharam esta edição do Pecuária BR. Voltaremos amanhã, 5:50, no horário de Brasília. Agora você fica com o Agromotor Brasil e depois tudo da nossa agenda de leilões com o Adriano Na Batida do Martelo. Até amanhã.